Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Cenário em Vídeo, dia 4 de maio de 2021, 11 horas e 18 minutos. 22 graus aqui em São Paulo. Queridos, hoje tem a live O Voo da Águia no Instagram. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders e atue na área de comentários. Ontem nós acertamos a Trading Idea, eu já falo dela, eu vou falar da Trading Idea de hoje. Ser uma compra agora a 118.580 para entregar em torno aqui de 119.500 pontos, talvez até acima. Por que eu acho que é uma compra? Daria para ganhar aí praticamente 1.000 pontos, vai. Por que eu acho isso? Vamos observar como é que... Ontem a gente acertou, depois eu vou mostrar como é que foi ontem, então tá valendo aí partindo de 118.580. Eu acho que antes de eu terminar a gravação, vai estar acima de 119.000 pontos. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar o racional de hoje, daí eu explico o racional de ontem que deu certo. Ontem, primeiro, né? O que a gente tem aqui? Desequilíbrio entre a compra e a venda, 43,57. Se equilibrar, vai para cima de 119.000 pontos. Então, qual que foi a ideia ontem, né? Foi a compra em torno de 119.100 para entregar a 119.700. Deu 600 pontos. Por quê? Porque era um mercado volátil, tinha um suporte na região de entre 119.160 e 118.905. O mercado foi fora da banda, dentro da banda entregou o movimento. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu fiz a operação com 50 mil. Isso eu estou falando, pessoal, eu não estou dizendo que o meu grupo está comprado, que o meu grupo está vendido, eu só estou dizendo o racional do giro, né? E isso como chega com delay para a galera do YouTube, se bem que quase todo mundo do YouTube é da nossa comunidade também, então enfim. Aí não tem nenhum problema com o grupo fechado, né? Eu estou falando de uma operação de giro. Por exemplo, eu fiz com 50 mini contratos ontem, vezes 0,20, oscilação por mini contratos, vezes 600 pontos, a gente está falando em R$6.000. Isso daqui ajuda. Pode deixar como comprar algum ativo que esteja atraente, ou pode, de repente, até usar o dinheiro para você mesmo. 50 mini contratos não é nada tão exagerado, né? E qual que é o raciocínio de hoje? Hoje eu entrei com 100. Eu vou deixar uma conta agora só para giro, né? Eu mudei de corretora. Nos Estados Unidos eu ainda não mudei. Eu estou na XP Securities, mas eu devo mudar para Avenue. E aqui no Brasil eu mudei. Então, na XP, eu vou deixar uma graninha ali só para giro, para essas demonstrações quando eu faço aqui pelo YouTube. Então, o raciocínio é a compra aqui, né? A gente falou a 118.580. Para entregar aqui, se romper, porque ele tem, o que ele vai ter pela frente? Ó, 118.815, 118.905, 119.160. Se romper, vem na média. Se romper a média, dá uma esticada até 119.500 por aqui. Então, tá valendo. Eu acredito que antes de eu terminar a gravação vai estar acima de 119.000 pontos. Vamos ver. Ok? Então, o que nós faremos agora? Vamos prestigiar a galera do YouTube. Hoje nesse giro aí eu entrei com 100 mini contratos. Pra giro, não tô falando de posição, não tô falando de swing trade, nada. De vez em quando eu vou fazer isso daí, de vez em nunca. Aí temos lá as palavras do Guga. Deixa eu deixar meu celular na internet aqui do estúdio, que aí fica mais rápido aqui para eu poder acompanhar os negócios. Hoje, como tem o voo da Águia, não terá o radar, ok? Vocês podem fazer perguntas lá no voo da Águia à vontade. Então, legal. Guga, professor, operar com grupo fechado, sempre um aprendizado. Operação de giro foi muito bem explicado, foi lá no alvo, parabéns. Aí ele pede um ativo nos Estados Unidos, é possível? Claro. Então vamos lá. Vamos fazer das empresas de petróleo primeiro. Bom, tem a Petro, né?
faz parte dos ativos fixos. Eu estava falando no Telegram hoje, entre Petrobras, tivesse uma grana parada aí, eu entre a compra e a venda eu compraria. Você divide, por exemplo, você vai comprar essa semana, hoje é terça, divide em 4 partes. Compra um quarto hoje, um quarto amanhã, quinta e sexta. É muito difícil dar errado. Né? Apesar de estar com as bandas justapostas, volatilidade lá embaixo. Aí a Prio 3 já estava nos planos, porque saiu o balanço, né? Eu penso que é uma situação de compra, porque ela fez um fundo duplo, está rompendo o eixo de W, 94,29. Aí temos Enalta. Também, a Enalta, ela fez um movimento muito técnico aqui. R$17, é que pagou dividendos, né? Fica meio louco ali o gráfico, a gente tem que ajustar. R$17,57. Houve um rompimento falso. E só um negócio no mini índice, pessoal, algo, por exemplo, que é uma lição que fica para vocês que eu ensino para o meu grupo. Quando você vai fazer um giro, você não pode, por exemplo, trabalhar de forma emocionada e comprar perto de máxima. Né? Porque, por exemplo, ó, eu estava gravando hoje, eu estava acompanhando as cotações, gravando o panorama lá no Telegram. Tava 119,700. Então, por exemplo, tá 1.200 pontos abaixo da máxima. Então você comprou lá em cima, você tá morto. Agora, você comprou aqui embaixo, você tem margem de manobra, é muito mais confortável. Pode até dar errado, mas tá longe de média. Você entende a pegada? Nunca comprar acompanhando o movimento. Né? Se você acredita no movimento, tentar pegar a correção ou o rompimento de uma figura muito forte, mas nunca comprar máxima. Ok? Então a gente tem aí a Enalta. Eu particularmente compraria. Houve um rompimento falso? Houve. O eixo aqui é 16,78. Qual que é o alvo? 14,37. Sim ou não? Só que assim, ela pode ir um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Se eu tivesse interesse no ativo, eu já entraria no mercado. E aí tem a RRR P3. RRR P3 tem um movimento parecido com o que fez a Enalta recentemente. O rompimento falso foi nos 47,15. Correto? O eixo 42,57. Se o ativo pesar mesmo, teria alvo a 36,51, mas eu acho muito difícil esse ativo vir a 36,51. Se ela voltar a trabalhar acima do eixo 42,57, eu penso que ela não desce mais. É a minha visão em relação ao ativo. Aí dá pra gente traçar aqui uma LTA. Em um cenário mais pesado, eu não acredito nesse ativo abaixo da LTA. Opinião minha aqui particular. Ok? Então vamos lá. SLB. É aquela minha velha história. Eu não gosto de pegar o ativo com o movimento materializado, o movimento já sequencial.
Eu particularmente operaria aqui embaixo, nesse engolfo, fora da banda, dentro da banda, para entregar justamente aqui no comprimento do V. Agora, para quem busca bater renda fixa, gosta de comprar tendência, é um prato cheio. Lá fora, né? Aí o Marco sempre conosco. Boa tarde, professor. Coragem, força, fé, saúde e paz. Vamos que vamos, sempre aprendendo. Like dado, muito obrigado. Fúria e faca na caveira, querido aluno Marcos e o Leandro também. Boa tarde, professor. Tudo na paz, tudo ótimo. Trabalhando firme, com os alunos por perto. Isso daí me deixa muito feliz. Eu procuro melhorar todos os dias para poder honrar a confiança dos alunos. Lembrei do professor neste domingo, o gramado estava lotado. Leandro, sabia que no meu Instagram, eu acompanho uns 5 ou 6 perfis relacionados a Gramado, Bombinhas e Maresias, né? Que são as minhas 3 grandes paixões em relação a localidades. Já tive a oportunidade de viajar a vários lugares do mundo, no Brasil também. Por exemplo, adoro Goiânia, adoro Brasília, adoro Fortaleza, Porto Alegre, Vitória, Vila Velha. Trabalhei muito tempo na região metropolitana de Campinas, tenho grandes paixões por aí. Só não tive o prazer de conhecer a região norte. Adoro Recife, Pernambuco é a terra do meu pai. Mas assim, aquelas cidades que despertam o meu sentimento, que fazem o coração bater mais forte, são Bombinhas, Gramado e aquela região ali de Maresias em São Sebastião. Mas gosto de Camburi, Camburizinho, Praia da Baleia também. E eu acompanho os perfis relacionados a Gramado, então sempre vejo como é que tá lá, a temperatura, a galera posta foto. E muito obrigado pelo carinho. Cara, isso daqui não tem preço. O aluno fala, ó, que Gramado estava lotado, ele lembrou do professor. Isso não tem preço, né? Muito lindo o dia, os chocolates aumentaram de preço em torno de 20%. Eu imagino o que não aumentou, né, Leandro? Aí ele pede Lopes e Neogrid. Pô, pra quem trabalha com obra, que nem eu trabalho, aumentou muito, fora que não tem material. Então você lê um negócio desse de um aluno, cara, isso daqui não tem preço, né? Você vê que tem carinho, amizade, a parte humana. O ser humano está muito acima do dinheiro. Então, meu querido aluno Leandro, ele pede Lopes e Neogrid. Farei, claro. Já pensou, pessoal, um dia quando passar a pandemia, a gente fazer de repente um encontro de traders em Gramado, né? Ou fazer em Bombinhas, aí o pessoal leva a família. Porra, né? Não seria uma ideia legal? É que tem um professor que o cara tem alergia ao aluno, ele não gosta do aluno. Ou ele tem medo, ou ele não gosta mesmo, às vezes o cara é arrogante. Né? Ele não gosta, ele se acha superior ao aluno, ele acha uma série de coisas. E na verdade eu sou um trader igual você que me ouve, né? Então o que me move, não é fácil executar esse trabalho, é essa parte humana. Então o que eles não gostam é o meu forte. Então já pensou fazer, por exemplo, um negócio em Gramado, um encontro de traders, alguma coisa, ou em Bombinhas? Pô, seria muito bom, né? Lopes. Ela já materializou, por exemplo, um movimento de guerrilha. Imagina que você comprou o ativo aqui, por quê? Houve uma alta, um gap de fuga. Esse gap de fuga, houve um movimento de maturação, né, para realmente consolidá-lo como de fuga, ele não foi fechado, protegido pela LTA e disparou. Na minha opinião, é administrar. Como que acontece a mágica nesse caso? Você bota um gráfico de 30 minutos para tentar proteger capital. Com base no 30 minutos, eu realizaria lucro. Ó, tá desenhando aqui um candle vermelho, depois dessas barras, pico de volume. E aí, Neogrid, né? É aquela história, entre a compra, não seria, por exemplo, o meu ativo predileto, mas entre a compra e a venda caindo 6%, pô, eu compraria o ativo.
João Vinícius, boa semana, mestre, a todos nós, querido João. Sempre aprendo muito com as suas aulas, eu agradeço. Eu procuro entregar sempre um conteúdo de valor que possa agregar muito para a galera. O WDO, né, o mini dólar tá estranho, não sabe se sobe ou se desce pelo que parece, é verdade. Parabéns pelo caráter, obrigado, forte abraço, que Deus continue iluminando a todos nós. Vamos ver o dólar, já aproveitando o gancho que o João comentou. Então nós temos aqui o dólar, né? Ele trabalha exatamente no fundo anterior, tá? 2,5 pontos aqui do fundo anterior. E é um movimento que pode ser uma inflexão, como pode ser um repique. O volume não dá muitas pistas. Nesse caso aqui, queridos, o que a gente faz? A gente traça a Fibonacci de cima para baixo. Não é uma técnica inteligente, equilibrada? E pessoal, na época que eu trabalhei na indústria, eu sou engenheiro de formação, para quem não sabe, tinha uma feira em Gramado do setor industrial, mas eu nunca cheguei aí. Eu fui a Joinville, ó, 5775,500. Eu fui muito para a região sul, ali, Vale dos Vinhedos, a trabalho, atendi ao grupo Tecnovim. E aqui 5337 mesmo. Então, por exemplo, ó, se o dólar tocar a região de 5.504, 5.505, ele estaria fazendo simplesmente um repique até a primeira retração de Fibo. Será? Aí no intraday ele respeitou a média de 21 e tem o 5.468,500 como um ponto importante aqui. Mas está com cara que o dólar vai descer para testar essa LTA e a média de novo, é a minha visão. Aí o Almir, professor, obrigado pelos estudos. Será o mini índice sell in May com reaberturas? Então, tem esse lance do Sandman Go Away. Uns 4 meses aí de férias no hemisfério norte, né? Vendo em maio e caia fora, vá de férias também. Tá muito óbvio. Né? Esse Sandman Go Away tá muito óbvio. E aí a galera tá brincando com céu de alta, né? Então bem inteligente a colocação do Almir. Ele pede Big C e Lame 3. Big Commerce. Almir, é aquela. Eu tenho umas máximas, né, uns bordões aí que foram surgindo com o tempo, que diz o seguinte: Big Commerce é uma empresa boa? A gente sabe que é. É uma empresa atraente? A gente sabe que é. Comprar Big Commerce a R$ 92,00 não é uma boa. Não foi uma boa, né? Por quê? Porque ela fez um topo mais baixo que o anterior. Correto? Tinha um eixo de M a 73,01 e um alvo mínimo aqui nessa região de 57 dólares. Correto? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. A gente está preparando, pessoal, uma super semana educacional para o final do mês. Nos próximos dias eu já vou poder falar para vocês e vai ser show. Vai ter 2 tipos de desafio, eu vou entregar conteúdo de valor, vou falar o que eu levei em consideração para acertar o extermínio da Covid em maio e tal. Aí eu fui chamado ontem para fazer uma entrevista, para falar sobre o assunto, mas eu me neguei porque, por exemplo, imagina que eu vá a um debate ou a um jornal falar como é que eu acertei o topo da Covid em abril, só que eu falei em janeiro, né? E que maio seria o mês do extermínio, que ninguém entendeu o que estava acontecendo e os casos começariam a diminuir. Se eu for falar sobre isso, vai ser mais um... Eu não vou dizer que amanhã, mas no momento eu não vou. Por quê? Porque eu estou focado na Semana Educacional de maio. Seria para me promover e falar sobre um assunto, né, que eu me sinto à vontade, assim, né? Mas que a gente acertou. Ou errou. Eu não falei em maio que ia
passar de 4 mil mortos, que aconteceria em abril, que haveria uma leve curva da primeira para a segunda quinzena de abril, ia começar a descer na segunda quinzena, iniciaria o extermínio em maio. Aí lembra que eu expliquei as razões? Eu falei dos fundamentos, dos gráficos, do fluxo, né, de vacinas adiantadas, tal, excedente de vacinas. Então eu me recusei. E eu não vou, não. Não vou porque eu não sou arroz de festa. O importante para mim é a minha família bem e os meus alunos bem instruídos. Mas eu fiquei honrado, agradeci para a revolta de quem me convidou, mas eu não irei. Então, por exemplo, o BigCommerce. E eu já criei algumas inimizades recusando convites para N coisas, mas aí Deus está acima de tudo e a vida segue. Então o que a gente tem aqui é um retângulo levemente inclinado, é uma espécie de canal e está perto da base, então eu compraria. Porque uma coisa é comprar 90, outra coisa é comprar 54. Sim ou não? Então desceria o dedo aí e compraria o ativo, se eu tivesse margem. Aí continuando com a galera aqui, aí o Almir pede Lame 3 também, claro. A Lame 3, ela é menos líquida que a Lame 4. E Lame 3 me lembra lamen. Quando eu ia para Taiwan, Hong Kong, os chineses adoram, eles ficavam comendo. Tinha um negócio de água quente lá no avião. Vamos ver se tem gap aqui, ó. 1905, 19, não tem gap. Eles comiam o tempo todo, eles adoram. Cara, assim, na boa, entre eu comprar lame, se eu fosse comprar uma empresa de varejo, sinceramente, eu penso que uma Gemate da vida é mais atraente. Ou uma Lojas Quero-Quero. Opinião do professor, particular. Eu posso estar certo ou errado. Gemate está num ponto mais importante. Lembra que eu falei de Quero-Quero aqui no rompimento de 15,85? Que ela rompeu e fez o pullback? Pra vocês terem uma ideia, não é válido mais para entrar, mas para a educação de vocês. O ativo teve acréscimo de volume em abril, ela fez o pivô de alta 15,85, ela fez o pullback na cabeça do pivô, na média e na parte baixa de um canal. Então você tinha 1, 2, 3 motivos para comprar. Só que agora já está na época de realizar lucro, não de entrar. César, olá Wagner, day trade no foi na mosca, ainda deu lambuja para quem tem a mão firme, Fomos bem, daí ele pediu a CESP M. Dias Branco. Grande abraço. Brasília é a cidade que eu tive o maior número de alunos na época da Expo Money, fui palestrante titular da Expo Money durante 5 anos. Tinha uma meta de 100 palestras, era o acordo. Quando eu fiz 100 palestras, eles me deram uma placa. Qualquer dia eu vou mostrar a placa aqui. E aí eu falei que eu não ia mais, aí eu fui incompreendido também. As pessoas, elas querem aprisionar as outras, né? Só que eu sou livre. Por isso que eu não tenho patrocinador, por isso que eu não tenho o rabo preso. E eu posso me expressar com plena e absoluta liberdade. Sou livre. Né? E aí eu fiz 100 palestras e não fui mais, era o acordo e a vida seguiu para a revolta dos meus interlocutores à época, né, como é o correto falar. Então o César pede CESP M. Dias Branco. Aí foi em BH, eu fui lá no Mercado Central no dia seguinte, comprei os negócios, aí almocei legal. Eu lembro até o que eu comi, eu pedi uma carne que vinha, tipo um picadinho que vinha com cebola e tal. O pessoal, não, mas aí tipo, o que você quer, tal, pra continuar, qual foi o problema? Eu falei, não tem nenhum problema, não vou continuar. Tinha cumprido já a minha missão. CESP nessa região, ela cumpriu uma simetria, mais para compra do que para venda. E outro ativo M. Dias Branco.
Aquela história também, a tendência de baixa é, tem sinal de fundo? Não. Só que assim, uma coisa é comprar 41, uma coisa é comprar 25. Quando o pessoal começou a perguntar para mim nos 29 será compra, eu falei que não. Isso daqui na verdade foi um mastro bandeira, mas nesses níveis, você vai fazer o quê? Vai trabalhar vendida descoberto aqui? Ó, tá numa linha de retorno. Ou não tá? Ah. Valmir Souza, boa noite, professor. Poderia analisar Marisa? Aí o André Akira, parabéns. Pegou o giro legal ontem, o Jair também. Então a galera foi bem aqui pegando o nosso giro. Aí o Jair pede BR Foods e o Valmir pede Marisa. Vamos fazer aí para os nossos queridos alunos. Marisa tem um gráfico interessante, sim. Quando o ativo vem na base de uma LTA e ela parece que não vai respeitar, fica com aquele sentimento, aquele cenário de terra arrasada, né? A simetria foi praticamente cumprida. Claro que se o mercado estressar, pesar um pouco mais, ela pode vir no 5,27. Mas entre a compra e a venda... Por exemplo, você está na dúvida, pessoal, hoje é aquilo que eu comentei anteriormente. Hoje é terça, não é? Cara, divide o lote em 4 entradas. Comprar um pouco hoje, amanhã, quarta e quinta. Você pega o mercado em correção, é difícil dar errado. É tipo a mágica do gráfico de 30 minutos que eu ensino, para não devolver lucro de ativo quando está esticado. Trabalhar com inteligência. Você não é vítima, você é águia. Trabalha com inteligência. BR Foods. BR Foods, ela fez aquele padrão de quebra, né? Topo mais baixo que o anterior. Não. Olha, a BR Foods, se eu tivesse uma carteira com uns 30 ativos, acho que ela não estaria. A BR Foods é um ativo complicado. Aqui nos 19,63 eu compraria. Nessa região, entre ela e M. Dias Branco, eu iria de M. Dias Branco. Pessoal, agora eu vou fazer alguns ativos aqui, que eu anotei para fazer, que os balanços saíram recentemente e eu não fiz. Então vai ficar um programa mais longo, mas paciência. Aí que a galera que não quer determinado ativo adianta, enfim. Então, a primeira é a Fleury. Fleury cumpriu a simetria nessa região aqui. Pô, professor, você não vai contar aquela história sua da Fleury e tal hoje, não. Brincadeira, eu vou contar sim. Né, que eu sempre passo perto da estrutura da Fleury, ali perto do 35DP, na Conceição. Então. Essa é a história. Tem um restaurante mineiro bom pra caramba ali também. Cara, a Fleury é compra, é rompimento falso de 25,13. Aí, Grendene, tem muito ativo dando sopa. Saiu o balanço recente também. Essa daqui já era, né? Essa daqui fez um movimento aqui embaixo, tal, o martelo. Nessa daqui é para ficar de olho para realizar lucro. Quem é mais conservador de longo prazo, o stop técnico, inteligente, tal, racional nos 8,60. Nesse caso aqui dá para trabalhar até em fechamento, perceber que vai fechar abaixo de 8,60.
Aí então, Locamérica. Locamérica fez aquele padrão do topo mais baixo, só que tem a média de 21. Entre a compra e a venda eu compraria. Detex. Detex 3, saiu o balanço nesses últimos dias também. Ela está refletindo o bom momento, né? Ô, cartezinha, vamos lá, foi. O grande lance da Detex foi o rompimento do pivô de alta, a 20,10. Aí ontem ela fez essa barra anulando a anterior, mas eu penso que está mais para compra aqui nessa região também. Aí saiu o balanço, acho que ontem, né? BBSE3. É o caso de BR Foods, assim, eu não entraria. De verdade, assim. Nesse momento, não. Mas assim, professor, se é obrigado a comprar ou vender, eu compraria, mas não seria uma escolha minha. Aí eu falei da Neogrid e da Prio que estava marcado porque saiu o balanço. Aí tem a Pague Menos. Eu também, entre a compra e a venda, compraria. Se ela romper essa região, tem um bom espaço, principalmente se tiver algum movimento corretivo aqui no meio. Aí eu falei da Prio, tem a Rent. A Rent também, nessa região, penso que está bem mais para compra. Alpargatas, Alpa 4. Balançou de ontem para hoje. Alpargatas disparou, né? Essa daqui já fez o movimento, ela já tinha entregue, né? Que respeitava a média. Você percebe até uma certa ansiedade dos players quando toca a média. Isso daqui é para administrar com base em gráfico de 30 minutos. Aí tem JSL também, eu não acho que é compra nessa região, é para administrar. E aí a Pomo 4. Aí os balanços estão feitos aí. Pomo 4, ela fazia parte da carteira da Top Traders. Aí nós realizamos lucro no momento certo. Ela fez o topo mais baixo que o anterior, fez o pivô. Aqui no 265 e não tem sinal de fundo não. Mas sinceramente, nesses níveis eu acho o ativo razoavelmente interessante. Aí tem o MME, fluxo para mercados emergentes, evidentemente negativo. Hoje a gente tem Ring, né, que ETF atrelado a ouro, trabalhando na parte baixa do Marubuzu de ontem, então não muda nada. Não, uma leitura aqui de alta no curto prazo. Bitcoin caindo forte hoje. De repente uma queda um pouco mais acentuada gera oportunidade. Aí temos o petróleo, na minha opinião, inalterada, que é a movimentação, tendência de alta em Londres e Nova York também. Por exemplo, aqui em Nova York, se romper o 65,47 faz pivô de alta. Ezequiel dólar contra uma cesta de moedas aqui, queridos
O BZQL é inversamente proporcional se o mercado vezes 2. Pode tocar a média, acho que sem problema nenhum. Japão e China feriado, Eurostock 50. Nós temos uma barra importante, que ou vai gerar oportunidade, aquela história de aproximação entre média e preço e correção, mas é um candle que varre muitos dias de negócios, né? Um fundo por aqui pode gerar aqui um movimento comprador importante. No caso da Bolsa de Paris, uma movimentação mais amena. E na Alemanha, uma queda firme, né? Varrendo muitos pregões, fechando o gap. Bem que aqui não tem o gap, né? Pode gerar uma forte oportunidade ao seu início de um movimento mais forte, ou, por enquanto, acho que a primeira possibilidade ela é mais provável. Bolsa no Reino Unido mais amena, ela está atrasada em relação aos seus pares. Uma baixa muito forte nos Estados Unidos. No caso do índice Nasdaq, eu penso que a oportunidade de montar a carteira por lá. Talvez um pullback aqui nessa linha de retorno. No Dow Jones, uma movimentação absolutamente lateral. Eu não vejo nenhuma mudança de estrutura. Aí temos a seguir o S&P. Correção natural, pontual até a média no meu entendimento, e o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, correção até a média de 21, topo anterior. O VIX, que é o índice do medo, Volatility Index, faz um movimento importante, né? Isso daqui preocupa um pouco. O movimento do VIX ele é muito forte. Vamos ver como é que está o mini índice. Não, a gente termina aqui e depois vai para o mini índice. Aí tem o DXY, ele sim, o dólar contra uma cesta de moedas. Por enquanto um repique até a média de 21. Daqui para cima tem um espaço amplo para subir. O milho, de repente o milho nos R$100 pode gerar oportunidade, né? Por aqui, estou acompanhando, de repente para entrar. E tem o Bovespa em dólares, movimento natural, correção até a média de 21 períodos. Vamos dar uma olhada aqui no mini índice. Bom, primeiro vamos ver o DI. O DI acho que já está precificando um aumento nos juros amanhã pelo Copom. Se eu tivesse comprado, eu esperaria mais pouca coisa aqui, colocaria lucro no bolso, está muito volátil. O dólar nós já estudamos, vamos deixar o mini índice. Vamos dar uma olhada no mini índice agora, depois a gente volta nele aqui no final. Grande lance, né? A gente vê aqui no livro de ofertas uma pressão predominantemente baixista, né? Então você vê que está 64 a 65 a 35. Aí é bem complicado, né? Aí não sobe. Então a gente falou no racional ali no 118, 580. De repente volta ali daqui a pouco, vamos avaliar. Mas por enquanto segue o racional da formação do fundo. Lance é, aqui no diário, está abaixo das médias, abaixo do 119, 160, 119, 118, 905, 118, 815. Se a gente observar aqui esse gráfico, ó, tá bem aqui na região de fundo que foi marcada, queridos, em 13/4. Não. Então é uma região importante.
né, capaz de formar um fundo, está longe da média. E se formar um fundo, eu acho que dispara. Eu não acho que vai ser, por exemplo, sabe aquele fundo para repicar e depois voltar, não. Acho que se formar fundo, forma fundo, fundo mesmo. Então a gente tem como base 118.905, 118.815. Então se romper 118.815, 118.905, aí tem potencial aqui para começar a escalar. Vamos ver até o final como é que se comporta. Então tem aqui a Vale reagindo bem hoje. Talvez não chegue a tocar a média LTA. Petro, que eu tinha comentado, não tem nenhum grande sinal, mas está de lado há muito tempo. Eu acho que é uma preparação para um movimento de alta. Mesma coisa que eu penso em Sambi. De repente pode formar até um ombro, cabeça-ombro invertido. Mesma coisa Itube, por exemplo, se Itube começar a reagir no intraday, pode puxar o mercado. De repente ela começa a atrair a atenção dos players por aqui. O grande lance é o setor bancário, né? Está em forte queda. Por exemplo, Itaúsa nessa região, na minha opinião, é compra. Bradesco, uma queda de 3% na parte baixa do triângulo, na minha opinião, é compra. Banco do Brasil, volatilidade 0,99, parece volatilidade de fundo imobiliário, caindo em 21, na minha opinião, é compra. O IFNC, né, uma forte queda, quer dizer, o setor como um todo tá aqui sobre uma LTA, né, na minha opinião, região de oportunidade. B3 SA3 veio no alvo que nós cantamos desde aqui de cima, no 50,65, então eu penso que é compra. Ambev tá colando no alvo que nós traçamos aqui a 14,53. Ela está batendo no nosso alvo agora. Então, portanto, sendo coerente, a gente acertou o movimento, né, do topo duplo. Penso que abre oportunidade na ponta compradora também. China 11, eu entendo que é oportunidade de compra. Quando você fala do IVVB11 já é uma situação mais delicada, porque é diretamente proporcional ao dólar. Local web nessa região eu penso que é uma oportunidade de compra também. Assim como o Curi 3 operando sobre as médias. Aí nós temos o Ibov, né? O Ibov, cenário de terra arrasada também, porque está perdendo a base do canal, só que o mercado ainda não fechou. Por exemplo, começou a perder média de 5, entra muita gente vendendo. Perdeu a média de 21, a galera entra vendendo. Perdeu a mínima de ontem, 118.500, a galera entra vendendo. Perdeu a base do canal, a galera entra vendendo. Só que se, por exemplo, começar a recuperar no intraday, começa a estopar esse pessoal. Então aguardemos o fechamento. Se fechar dentro aqui do território do canal, pode ser sinal de fundo. A mesma coisa o BOVA 11. Perdeu média, a galera vende. De 5, a de 21 vende.
Agora, por exemplo, ó, uma situação técnica aqui, caríssimos, no BOVA 11, para ter um balizamento mais técnico. A mínima de ontem, 113,94. Aí, opinião aqui do professor. Se daqui a pouco começar a trabalhar acima do 113,94, entra a compra que gosta de comprar descontado. Se adentrar o território do canal, entra mais compra, vendido começa a estopar. Se romper as médias, a galera entra na compra, inclusive os robôs. Então, por exemplo, hoje, se for um dia que reduzir essa queda de 0,98 para 0,60, 0,5%, já é sinal de fundo. Se for uma queda de 0,30, 0,20, fortalece. Se fechar de lado ou positivo, aí cravou fundo. Na minha opinião. Aí a gente tem o mini índice, né? Não faz sentido o oco mais, isso é evidente. Aí concordo com quem argumentar. Faz mais sentido marcar esse ponto aqui, o 118,815. E o 118,815 é o divisor de águas no mini índice, assim como o 113,94 é no BOVA 11, e assim como o 118,530 é no IBOV. Ok? Então, 118,530 no IBOV é o divisor de águas entre a compra e a venda, separa homens dos meninos. No BOVA 11, 113,94. No mini índice, 118,815. Aí no mini índice, né, a gente viu aqui que ele veio num ponto importante que marcou fundo no dia 13 de abril. Perdeu realmente o canal, mas começar a trabalhar acima de novo pode ter correria. E observando aqui a pressão, ó, tá 40,60. Se isso daí equilibrar para 45,55, sobe uns 300 pontos. Se equilibrar para meio a meio aí, vai lá para 119. Então tá valendo o raciocínio de compra no 118,580, que foi quando eu comecei os estudos, né? Para entregar uns 900 pontos acima. Talvez aqui no 119,700 ou até nos 120 mil pontos de repente. Ok? Então é isso. Eu não acredito que feche em queda de 0,88 ou 1%. Para mim fecha ou em leve queda ou de lado mesmo. De repente alguma coisa levemente positiva isso aqui. Por quê? Porque se os bancos começarem a puxar, aí o negócio vai para cima e está numa região de fundo longe de média. Ok, pessoal? Então é isso aí. Estudo bem completo. Vejo vocês mais tarde no programa O Voo da Águia. Muita saúde, muita paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!